todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Parecer das Coisas. Hoje estamos aqui para mais um vídeo da opinião. Mas antes de passarmos à opinião propriamente dita, esta será o meu pedido habitual. Por favor, subscreverem o canal, partilharem por um like, comentarem, tudo isso é muito importante para o meu canal continuar a crescer e chegar a mais pessoas, e a forma que eu tenho de interagir convosco é aqui e ter o vosso feedback então aqui através dos comentários. Relembro também que deixo, como sempre, em todos os vídeos, os links de afiliado UC e Bertrand, para vocês não terem qualquer tipo de custo extra. É uma forma de apoiarem aqui um bocadinho o trabalho que eu tenho desenvolvido ao longo destes anos todos de Booktube. O livro de hoje foi um livro que me foi gentilmente cedido pela autora, é um livro que eu tinha visto primeiro a Dora Silva no Instagram a falar um bocadinho sobre ele e deixou-me muito curiosa. Eu depois entrei em contato com a tutora, que foi uma querida, e isso deu-me então um exemplar para opinião. E estou-vos a falar de Descubra o Seu Caminho Profissional, de Sara Martins Filabril. E foi aqui sem dúvida um livro, para já é um livro de não ficção, mas é um livro aqui muito interessante, muito enriquecedor. Tenho aqui vários post-its, estes azuis e depois os verdes, porque acabei os azuis, são então indicação de exercícios, e depois estes cor-de-rosa são no final de cada capítulo. Temos aqui, a Sara fez aqui um ponto de situação de ideias principais a reter. O livro tem, se não me falha a memória, assim, 8 capítulos, em que todos os capítulos têm exercício, exceto o primeiro. O primeiro é aqui um bocadinho mais teórico, eu vou-lhe chamar assim, mas é um livro que tem depois muitos exercícios para nós pormos em prática, e é uma forma de nós conhecermos melhor, para já conhecermos a nós melhor, perceber melhor aquilo que gostamos, aquilo que queremos para a nossa vida, para tentar depois dar aqui um rumo para aqui mais profissional. É um livro em que a Sara, e ela refere isso no início, que recolheu e juntou os melhores exercícios, os melhores passos que se têm que fazer, as melhores ideias de vários livros. E é sem dúvida um livro aqui, lá está, é muito rico em informação e continua a ser muito interessante e que nos deixa aqui a pensar. Eu vou só ler aqui então as partes de cada capítulo, tanto o início de cada capítulo, que o tema. Portanto, o capítulo 1 é a representatividade do trabalho na minha vida. Capítulo 2, qual a minha situação profissional atual. Capítulo 3, sonho, o que eu queria ser quando fosse grande. Capítulo 4, o que me pode bloquear. 5, o que me motiva. 6, qual a minha missão. 7, qual a minha missão profissional. E 8, como posso criar a minha vida profissional. E tal como eu disse, os capítulos estão aqui sempre depois com os vários temas. Deixem-me aqui mostrar. Pronto, como eu estava a dizer, temos assim no final do capítulo, temos sempre aqui as ideias a reter, e depois temos assim o capítulo, o tema aqui normalmente tem 2, às vezes 3 páginas, um tema, um foco que a Sara aborda, e depois também vamos tendo, lá está, exercícios aqui pelo meio. Eu sublinhei muita coisa, tenho aqui muita coisa sublinhada, marquei os exercícios, tenho um caderninho para onde fui fazendo então aqui os exercícios, e é sem sombra de dúvida aqui um livro, lá está, muito enriquecedor de o nosso autoconhecimento. A Sara também fala muito, e que é muito importante nós termos esta ferramenta de autoconhecimento para também sabermos e darmos aqui um rumo mais assertivo aqui na nossa vida profissional. E é sem dúvida um livro que vai continuar a estar ali ao pé de mim, na mesinha de cabeceira, com o caderno, eu por acaso não trouxe para aqui, mas com os tojos pequeninos, com a caneta, com os post-its. E também a Sara também menciona isso aqui na parte final. Eu vou-vos aqui ler só um bocadinho. Eu vou-vos ler aqui, isto é aqui a primeira parte deste último capítulo, em que tem aqui uma nota, lá está, eu sublinhei a página quase toda, aqui que eu acho muito importante, que é até falar aqui em objetivo, e tem. Agora que o leitor sabe o que quer a nível profissional, é essencial definir um objetivo, alinhado com toda a informação que obteve ao longo deste livro. Desta forma, responsabiliza-se pelo seu destino de crescimento.
Se continuarem a surgir dúvidas sobre o que pretende para si, sugiro que voltem ao início do livro e dedique o tempo necessário a cada exercício. Lembre-se que a pressa é inimiga da perfeição. E, portanto, eu acho que isto é uma nota aqui muito importante a reter, é que devemos sempre, e isto também foi um livro, esta parte do tempo também foi algo que eu notei aqui com o livro, porque eu acho que eu recebi o livro cerca do meio do mês, e hoje é dia 30, portanto é domingo, o último dia do mês, o mês termina amanhã, e portanto eu não vou ler mais nada. E eu terminei o livro aqui, o livro / exercícios ontem à noite. Há aqui uns que eu quero dedicar mais tempo, mais calma para os fazer. Confesso que este foi os do capítulo 6, tenho que perder aqui mais tempo, mas não quis deixar de fazer já aqui o vídeo. Porque é um livro que tem que ser lido com calma, temos que ter tempo para fazer aqui o caderno de China, digam lá, não é? Não tem nada a ver com o vídeo, mas sim, pronto, foi uma prendinha da minha querida Issa, de uma das festas que fez, trouxe-me um caderno e é lindo, maravilhoso, e eu achei, porque não, aqui uma capa bonita. E o que eu estava a dizer é que temos que dedicar este tempo a fazer estes exercícios e a esta também introspecção de nós, de coisas que nós ouvimos quando éramos pequenos, de coisas que nós acreditávamos quando éramos pequenos, e portanto é um livro que eu vou voltar a ele certamente muito mais vezes. Eu vou refazer aqui esses exercícios muito mais vezes, e é mesmo um livro que eu acho que para quem possa estar como eu, mais insatisfeito, mais desmotivado no trabalho, que às vezes sente que não é verdadeiramente aquilo que quer fazer a vida toda, que gosta de fazer a vida toda, que se sente realizado em fazer. Portanto, eu acho que é um livro mesmo muito, muito útil. Eu vou dar 5 estrelas, porque foi sem dúvida aqui uma grande aprendizagem, uma grande descoberta de mim própria. E tal como eu disse, eu vou voltar ao livro mais vezes, não só pelos exercícios, e por isso é que eu os marquei aqui, cada página, cada exercício eu marquei. Como também estas ideias a reter, porque é também mais fácil de chegar, porque tenho ali o esquema daquele capítulo, se bem que lá está, a Sara estruturou muito bem o livro, e temos também aqui, lá está, o índice com, não é só o tema principal do capítulo, mas depois também todos aquelas partes em que o capítulo se divide, portanto, muito bem estruturado, com informação muito importante, muito interessante, muito útil, e que estes exercícios nos permitem conhecer-nos melhor, e sem dúvida uma grande, grande leitura. Muito obrigada, Sara, por tanta simpatia, por tanta gentileza, e foi sem dúvida aqui um livro, eu estava aqui com muitas expectativas e não me defraudou nada, e foi muito, muito bom aqui esta forma. Eu não digo, às vezes o exercício em si não é fácil, e lá está, por isso é que nós também precisamos deste tempo e de fazer as coisas com calma, para pensarmos aqui um bocado nas coisas. Portanto, é um livro que nós precisamos de dedicar o nosso tempo a ele e aos exercícios, mas foi sem dúvida para mim aqui uma grande descoberta, um grande guia, dar-nos efetivamente aqui um guia para tentarmos perceber aquilo que gostamos, aquilo que gostaríamos de fazer, e portanto aqui uma grande leitura. Mais uma vez, muito obrigada, Sara, e digam-me, eu espero que vos tenha deixado muito, muito curiosos, que vos tenha deixado aqui com vontade de lerem o livro, porque se calhar, mesmo que se sintam algo realizados no vosso trabalho profissional, mesmo aqui para coisas do dia a dia, eu acho que o livro será também útil. Eu achei mesmo o livro muito, muito útil, muito, muito interessante, e que nos permite conhecermos melhor. E o autoconhecimento, e a Sara refere isto muitas vezes no livro, o autoconhecimento é uma ferramenta muito importante, não só para a vida profissional, mas eu acho que também na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, é muito, muito importante.
E pronto, eu espero que vos tenha mesmo deixado curiosos. Eu vou então ficar por aqui. Digam-me se conheciam o livro e se não, se ficaram curiosos. Eu espero mesmo que vos tenha deixado aqui muito interessados no livro. Eu vou então ficar por aqui. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.